Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Thiago Pizzi. A gente está iniciando agora o bate-papo de abertura com um ligeiro atraso, culpa minha, me perdoem, agora 10 horas e 7 minutos. Bom, então, dá início, né? Sem grandes delongas, já deixei o aviso por escrito de que estamos transmitindo. Eu convido a todos a participar. O objetivo do bate-papo de abertura é criar um canal, né? Uma oportunidade de a gente discutir os papéis que mais interessam a vocês. Vocês podem pedir sobre aqueles papéis que vocês estão mais interessados e a gente dá uma olhadinha do ponto de vista de análise gráfica. Tá? Para isso é só usar o bate-papo aí ao lado da transmissão. Quem está olhando direto aí na tela do nosso site, percebe que dá para clicar para participar. Clica logo embaixo aí do vídeo, vai cair na página realmente do chat, onde vocês podem interagir. Ok? Então tá tudo certo com o som. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa, que iniciou uma correção, um repique essa semana. Ontem atingiu uma região de alvo de curto prazo, curtíssimo prazo. Houve aí uma certa pressãozinha vendedora, mas nada que nos faça acreditar que o mercado vai retomar um movimento de queda a ponto de romper o fundo anterior. Tá? No máximo a gente tem aqui um deslize de alguns dias para provavelmente depois o mercado voltar a subir dentro deste canal de baixa, dentro da tendência de baixa. Nesses primeiros minutos de negociação, o mercado aponta acusa uma variação positiva de 0,60 no momento. Mini índice, mesmo cenário. Esse é o gráfico intradiário. Reparem que o mercado abriu acima da linha d'água, sentiu a linha d'água como suporte e agora mostrou um pouco mais de força na ponta compradora. Os preços estão subindo, não tivemos ainda um enquadramento claro em qualquer tipo de setup. A resistência que nós temos do ponto atual é a mais próxima, né? O topo de ontem em 50.770. Suporte, fundo de ontem em 49.800. Coisa que eu mencionei ontem aqui na Last Live e também no Farol é que apesar do índice ter rompido uma cunha, né, e o fato de ter rompido essa cunha que indica um movimento de queda até o fundo do dia 28, como a gente está dentro de um processo de repique do índice e a correção se espera ser curta, é muito perigoso dormir posicionado na venda. E para acreditar que o mercado vai buscar este ponto aqui, a gente deveria ver o rompimento da mínima de ontem, coisa que não aconteceu hoje até o momento. No mercado americano, a expectativa é de alta. Esse é o gráfico do Dow Jones que não abriu ainda. Acredito que ele vai romper essa confluência de médias e ir buscar o topo de julho. O S&P 500 futuro já opera e opera em alta, superando a máxima de ontem, de anteontem, indicando sim a continuidade do movimento de alta em busca do topo histórico lá em torno de 2.130. Inclusive ofereceu uma barra elefante agora no intraday, bem posicionada, acionou ela. E com isso deve prosseguir no movimento de alta em busca dos 2.114 no intraday como próximo objetivo, como próxima resistência. No dólar, a expectativa é de queda, tá? Só que tem um detalhe muito importante hoje. Se a gente olhar o meu gráfico aqui do Dow Foot, a gente percebe um movimento de alta, o mercado abriu em alta, atingindo de novo aquela zona de objetivo que a gente havia traçado, e daqui vai apresentando um movimento de queda. Pessoal, esse é o gráfico perpétuo e ele está considerando hoje as variações do vencimento U e não do vencimento Q, que vence hoje. Tá? Então o contrato Q não é mais para operar no intraday, porque ele vence. Tá? Esse é o WDOQ15. Então a gente está vendo realmente um movimento de queda. Teve uma leve abertura em alta e agora cai. E a gente deve focar agora no WDU15. Tá? Então não teve nenhum movimento de alta significativo. Olhando aqui o WDU15, vamos primeiro dar uma olhada no WDOQ15. Reparem o que a gente teve aqui no intraday. A gente teve uma barra elefante baixista como a primeira barra, muito bem posicionada, gerando uma venda, e essa venda já teria alcançado o seu alvo, os 32 pontos de queda. Aí agora o mercado marcou um fundinho aqui em 3.348.
Mas essa operação deve ser feita no vencimento U. Que também já teria alcançado o alvo. Esse contrato é novo, ele começa a ganhar liquidez de verdade hoje. Então vai demorar aí alguns pregões para que as estruturas fiquem mais claras e consolidadas. Mas a gente já pode desenhar aqui os pontos principais de suporte e resistência, é o que eu estou fazendo. É basicamente o mesmo desenho do WDO aqui. E o viés continua sendo baixista. Havendo o rompimento da mínima do dia 29 aqui, desse ponto, o WDOU deve acelerar para baixo. A pergunta do Caetano aqui é sobre o intraday do WDO. É um Twin Towers isso aqui para compra? Não. As barras não são equivalentes para podermos dizer que é um Twin Towers. Então, só falta a gente dar uma olhadinha no juro, né? O juro ficou numa situação meio complicada. A gente não tem nada a fazer no juro enquanto ele não bater nessa zona de suporte aqui, eu voltar para essa zona de resistência. No momento, como o movimento de queda foi forte, ontem e o candle não é de reversão, o mais provável seria a continuidade do movimento de queda para se alcançar essa zona aqui de suporte, a gente poderia até pensar em compras. Ferce Ramos, Bizi, como explicar esse movimento de Vale ontem? Que loucura, que volatilidade. Como é que tu quer que eu explique, cara? Para mim o movimento, claro, ele chamou atenção, eu não esperava uma barra com uma amplitude de 10% na Vale. Mas de maneira geral, a Vale fez o movimento esperado. Tá? Depois de ter batido, primeiro, quando rompeu essa consolidação, esperado era que caísse um pouquinho e depois voltasse. Né? Não conseguisse dar quantidade de movimento de queda. De fato foi isso que aconteceu. O mercado bateu naquele fundo de 2008 do gráfico ajustado e voltou. Esse candle aqui não me parecia muito forte para a reversão. O mercado provavelmente insistiu um pouco mais no movimento de alta, fazendo análise conjunta aí com a forma como o Ibovespa estava se comportando. Daí o mercado exagerou na dose, na abertura. A abertura foi muito lá em cima, com muito volume. Ficava com cara de exaustão. O mercado finalizou o movimento. A gente esperava um topo intermediário para Vale aqui no dia 30. Tá certo que a gente esperava um candle desses. Apareceu, paciência. No intraday, ofereceu uma venda por rompimento de linha d'água. Essa venda fluiu bem e agora o mercado atingiu o suporte desse gap aqui. Tá? Só que a barra que se formou ontem é uma barra elefante baixista e a perda mínima abre venda. O que se espera? Ocorrendo a venda que a Vale caia um pouco, mas que não perca esse fundo, que não rompa esse fundo aqui. Então tem que ser uma venda que não busca a amplitude da barra. Né? Um tiro curto e depois provavelmente a Vale volta a subir. Essa é a leitura. Só que com certeza esse movimento da Vale complicou um pouquinho o cenário de repique num prazo mais longo. Porque no semanal a gente vai fechar com um candle meio feio, com uma longa sombra superior, sabe? E o que eu estava imaginando é que a gente ia fechar com um candle vazado, a gente ia ter uma correçãozinha e depois a gente ia romper um pivô de alta. Não parece que vai ser isso que vai acontecer. Então a Vale está até gerando uma venda no intraday aqui, rompendo a sua zona de suporte gap. Isso aqui pode ser considerado uma barra elefante e o próximo patamar de alvo. Então é a faixa dos 13,80. Bob fala, bom dia Bizi, refletindo sobre a sua leitura de Ibovespa ontem no Farol, o que não mostrou uma reversão legal para a alta esses dias e também não mostrou legal a volta para baixo na retração de FIBO. Então, estou apostando pela continuação da tendência de venda. É para baixo que deve ir ou continuar novamente? O que acha? Obrigado. Cara, a tendência de baixa
pode prosseguir tecnicamente, mesmo que o mercado venha a subir até os 53.500 pontos, 53.400 pontos aqui em cima. Tu quer ficar vendido contra um movimento desses? Bom, não sei se está vendido, né? Então, assim, acredito que o mercado vá, sim, se manter numa tendência de baixa, mas isso não impede que ele ofereça um repique significativo. Eu aposto num repique dentro do canal de baixo. No momento, eu acho que o mercado está direcionado para a compra, não para a venda. Tá? O mercado tem que subir mais, perder mais força, os compradores têm que se desgastar mais para que se torne compensatório arriscar teu capital na venda de novo. Basicamente é isso. Só um instante. Vamos dar uma olhada aqui em alguns papéis. Petrobras. Petrobras marcou em um possível sinalzinho de topo intermediário. Mesma leitura do Ibovespa, eu não acredito numa correção longa. A Petrobras tem espaço para repicar ainda, talvez até buscar a média móvel de 200 perto da CLTB em algum momento. Olhando o intraday, ontem a gente teve um bom day trade na ponta vendedora para o rompimento de linha d'água, né? Hoje o papel não oferece nada de muito significativo. No setor bancário, Bradesco sinalizou uma possível retomada do movimento de queda, assim como o Banco do Brasil. Ambos os papéis testaram suas resistências e tem um espaço agora para cair. No intraday, o Banco do Brasil poderia gerar uma venda aqui no rompimento da linha d'água, encaixada dentro do método BISE. Rompimento confirmado, abre espaço para vendas. E Bradesco, que está aqui testando os fundos anteriores, também está rompendo a linha d'água agora. Se fechar e perder a mínima, abre espaço então para uma venda. Mas no momento, assim, no intraday, eu vejo o Bradesco com um pouquinho mais de dificuldade para ultrapassar essa zona de suporte. Mais dificuldade para prosseguir no movimento de baixa, porque existe essa zona de suporte. Itaú não gera nada demais, isso aqui não se enquadra bem como um setup de fechamento de gap, porque as bandas estão estreitas, se abrem, o gap é relativamente pequeno, então aqui a gente tem que focar realmente no rompimento da linha d'água. Dando uma olhadinha aqui no setor de cirurgia, Gerdau espera um pouquinho mais de queda, nada significativo. O mesmo em CSNA, também nada de significativo. Os em Minas, também nada de significativo para baixo. O papel que fez um forte movimento ontem foi Embraer. Embraer ofereceu uma forte queda e nos ofereceu um bom trade de retorno à média. No pregão de hoje, no entanto, o papel por enquanto está meio morno. Essa primeira barra aqui não chega a ser uma barra elefante para permitir a operação. Já a Sabesp, esta primeira barra que ela está nos mostrando aqui é sim uma barra elefante. Então já abre espaço para uma operação de compra. O stop fica abaixo da mínima, mas a gente sabe que o stop rapidamente seria ajustado pela média móvel de 9. Então aqui a gente tem um trade possível em Sabesp com alvo generoso em 17,93, que eu tenho minhas dúvidas se seria alcançado, mas é possível.
Equatorial chama atenção hoje. Deixa eu ter certeza que não foi nenhum pagamento de provento. Não foi. Então, chama atenção aí com forte movimento de queda. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Pronto. Interessante, né? Aqui a gente até deu sorte, na verdade. Porque em Equatorial, esse martelo estava bem posicionado para uma compra. Não tinha muito volume, mas era uma compra possível. A gente estava aguardando a operação dessa máxima. Não foi acionado. Isso aqui abortou esse sinal. Esse candle aqui foi fraco. Não era um bom ponto para entrada. Esse candle aqui tornou o cenário interessante novamente. Só que do ponto de vista de swing trade já não ficou tão interessante. Era mais um cenário para a gente aproveitar day trades que não surgiram. Né? Ontem o papel ofereceu um rompimento de linha d'água, mas não muito significativo. E hoje abre essa pancada para baixo. Se a gente tivesse feito operação de swing trade, a gente estaria sendo estopado. Pelo menos eu estaria sendo estopado, porque eu uso o stop automático. Interessante o que está acontecendo aí com o Equatorial. Uma queda que já ultrapassa os 4%. A gente pode monitorar o ativo para uma operação de retorno à média. Já está numa zona de suporte. Só que é no tempo um pouco cedo. Operações de retorno à média, idealmente, devem ser trabalhadas mais próximo do meio-dia. Esses são os melhores sinais. Então, só monitorar. O cenário ótimo para mim seria Equatorial seguir em queda e vir buscar esse patamar de fundo, claro. Seria uma queda de mais 1,3% em relação ao ponto atual, mas é possível. Um sinal aqui, por volta dos 33,80, seria bem interessante. Então, é um papel para monitorar ao longo do pregão de hoje. Outros papéis a monitorar, os papéis do setor de educação, que estão se aproximando de zonas importantes de suporte. STC3 já alcançou, Croton alcançou ontem, a NIM3 está quase lá batendo suporte, CR3 ainda tem espaço para cair. Mas pelo que eu vi aqui, não é hoje o dia desses papéis. Alfredo Bizzi, por favor, comentar a VEG para entrar na ponta compradora. Obrigado. Marvel também está pedindo sobre VEG 3. Boa. É verdade, eu tinha esquecido. Tinha um Opening Power Breakdown aqui em VEG. Em Pecar, se eu não me engano. Mas repara o seguinte. A VEG vem caindo. Gerou uma venda aqui, rompendo de consolidação, rompendo de pivô de baixa. Teria alcançado a RP e na superação da máxima de ontem, que aconteceu agora, o papel estaria indicando aí finalização de vendas. Agora, para comprar é muito cedo. Vamos avaliar como é que vai fechar o gráfico diário hoje para pensar em operação de swing trade. Por enquanto, a gente ficava atento ao rompimento dessa consolidação para baixo no intraday para novas vendas no intraday. Não é isso que está acontecendo e provavelmente não é isso que vai acontecer. Mas a gente também não tem aí, eu não vejo um ponto de entrada muito claro no intraday. Espero um movimento de alta, até estou esperando, porque as bandas estavam estreitas e elas estão se abrindo para cima, mas eu não estou achando uma brecha aqui para entrar. Então eu prefiro ficar quieto. Pecar, deixa eu ver, Pecar também tinha fechado uma consolidação estreita, só que em vez de acionar a máxima, abriu num gap de baixo. Pecar pode dar compra ainda hoje, se for capaz de romper a linha d'água para cima. No intraday eu me refiro. O Biuan pergunta, dólar busca 33,24? WDL 15, em que prazo, Biuan?
diário, eu acho que cai sim. A gente já falou sobre o dólar. Marvel pede pra gente falar sobre o GPA. O GPA realmente está interessante. Marvel, esse papel vem me chamando a atenção nos últimos pregões. Porque silenciosamente vem se aproximando aqui dessa faixa de resistência 69,20. E se romper, pode dar um bom trade com alvo em 73, 73,80, 74. Então está numa longa tendência de alta. Tá? Então vamos sim acompanhar esse papel hoje para ver se ele consegue romper essa zona de resistência, que seria também aí um pivô de alta. Mas é um papel que tem uma liquidez um pouco mais complicada e a gente teria que focar em operações de swing trade. Day trade é meio complicado. Enquanto isso, o Luiz pede sobre a PEMAN. PEMAN deu um mergulho ontem, vem numa tendência de baixa desde maio. No começo desse mês, rompeu um padrão de ombro, cabeça a ombro. Rompeu de uma forma meio complicada, mas rompeu. E agora o papel está se aproximando dessa zona de suporte entre 2,80 e a média móvel de 202,93. Tá? Eu poderia até me arriscar numa compra desse papel, mas eu gostaria de ver um sinal de reversão forte, idealmente testando os 2,81. Antes disso, eu acho meio perigoso. Magazine Luiza, forte abertura hoje, mas aparentemente o papel vai ficar naquelas de entrar em leilão o tempo inteiro, dificultando operações. A HGTX acionou aqui uma venda de swing trade, mencionado ontem no Farol. Tinha uma nota B, a perda mínima aqui. Retoma a tendência de baixo, vai se movimentando bem, fechou o gap de ontem e deve buscar a média móvel de 200 aqui por volta dos 11,34. Então dá uma olhadinha como está o futuro. O futuro agora marca primeiro movimento. Como a gente tem aqui uma máxima mais baixa e mínima também mais baixa, agora a máxima do dia é o final do primeiro movimento. E dentro do método Leandro, o rompimento da máxima do dia permite compra de day trade por rompimentos de primeiro movimento. Aí é o que tudo indica, pela forma como os candles estão se comportando agora, é o que a gente vai ter. Tá? Retomando assim a tendência de alta, provavelmente reiniciando o movimento de alta aí do gráfico diário. Tá? Para aprender, pessoal, mais sobre este modelo do método Leandro, que principalmente foca em 3 operações principais de day trade e tem um histórico bem longo, vocês podem acessar o nosso site. Deixa eu acessar o site aqui. Virem treinamentos, métodos, e método Leandro de Day Trade aplicado ao mini índice e mini dólar. Inclusive está com um preço ridículo. Tá muito barato isso aqui. Isso aqui não vai ficar desse jeito. Faço questão de aumentar esse preço porque o curso é muito bom para estar tão barato. Então eu sugiro a vocês aproveitarem a oportunidade enquanto está dado. E o Vlad está me dizendo que quem comprar o curso hoje, no último dia do mês. último dia do mês, vai ganhar o livro do História do Leandro. É uma surpresa especial. Pessoal, É uma surpresa especial, secreta. pode ser livro do Leandro, pode não ser. Então não é exatamente o que eu estava pensando. Mas quem comprar hoje o método Leandro de Day Trade, aplicado ao mini índice e mini dólar, tem aí um
um presente especial secreto que o Vlad garante. Bom, dito isso, eu vou finalizando aqui o bate-papo de abertura, são 10h32, é hora de a gente acabar. Fiquem atentos ao sinal de compra ali no mini índice. Por volta de 11h15, a gente inicia a transmissão do LS Live. Um bom pregão a todos, um bom final de semana e bons trades.